Vamos para a quarta questão daquela sequência de 5 vídeos misturando crase com verbo haver e vamos para a correção. Eu vou resolver isso aqui de uma maneira diferente. Eu sempre faço assim e sempre acerto. Na gramática tem um monte de blá 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 lá que justifica esse uso do verbo haver. Eu penso assim, presta atenção. A primeira lacuna deve ser preenchida com o verbo haver. Então eu tenho haviam e eu tenho havia. Eu sempre, a vida inteira, trabalhei assim. Se não tem nada antes aqui, ó, o que tem nada antes aqui? É aqui, ó. Se não tem nada antes do verbo haver, e se não tem nada antes do verbo haver, inclusive pluralizado, o verbo haver aqui ele estará no singular. Tá aí. Porque esse lance que vem antes dele constituirá o sujeito. Se eu não tenho o sujeito para o verbo haver ele vai ficar sem sujeito, oração sem sujeito, sujeito inexistente, e a transitividade dele será direta, verbo transitivo direto. Ok? Então, de cara, as letras A, B e C estão fora. Eu vou gravar um vídeo sobre o verbo haver, tá? É o próximo. Primeiro eu vou terminar essas 3 questões que estão faltando. A tela mudou porque eu tive que dar uma picadinha no vídeo, porque tinha um errinho aqui, tá? Mas vamos embora. Havia situações em que... Agora eu quero saber se aqui tem crase ou não tem crase. A palavra que, ela não exige esse a, essa preposição a. Vou deixar aqui e vou cortar. A palavra própria aceita o artigo definido feminino a. Eu vou deixar aqui para a gente fazer essa comparação. Se eu não tenho esse a para se unir a esse a aqui, eu vou manter somente o artigo definido feminino singular a. Portanto, as letras D e E estão corretas. Havia situações em que a própria população local se rendia. Quem se rende a alguém ou a alguma coisa. Então, esse a aqui, ele está correto. A palavra vontades, ela aceita o artigo definido feminino plural. Se eu tenho a união do a mais o as, eu terei o as com acento grave indicativo de crase. Correto? Aqui eu descobri outro probleminha. Essa questão aqui tem o A. Eu faço ao vivo, cara, então você vai me desculpando aí. Eu não tenho, assim, um revisor que me ajuda, um camarada que faz o som, o outro que filma, só eu sozinho. Então a gente vai, assim, levando numa boa. Então, esse daqui tem crase. Então, vou botar aqui as. Correto. Aqui seria não, aqui é o A. E vamos continuar, vamos ler tudo outra vez. Havia situações em que a própria população local se rendia às vontades dos governantes e permitia. O verbo permitir é um verbo transitivo direto. Por quê? Quem permite, permite alguma coisa. Permitiu o quê? Observe que na pergunta
não existe preposição. Eu vou colocar a preposição aqui, mas vou cortá-la, como eu fiz nos exemplos anteriores. A palavra exploração é uma palavra feminina que aceita o artigo definido feminino singular a. Então, esse aqui está correto. Vamos lá botar o lance. Como eu não tenho esse a para se unir a esse outro a, eu vou ter aqui um artigo definido feminino singular a. Portanto, a resposta é letra D. Observe que eu olhei a transitividade dos verbos, eu olhei a regência das palavras e, no início, eu tive uma atenção especial com esse verbo haver. Quarta questão ficou letra D.